Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. Qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso, ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Pessoal, o deputado Nicolas Ferreira subiu à tribuna hoje para criticar duramente a ministra Marina Silva. Segundo ele, a Marina tem se omitido em relação às queimadas e faz vista grossa para o atual governo do PT, partido que antes ela combatia e agora defende. O Nicolas também destacou a mudança de postura da Marina Silva no longo dos anos, mencionando que ela já criticou o PT várias vezes, mas hoje, ao se aliar a eles, permanece em silêncio em momentos críticos para o país. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana. E não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que tá aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí? Qual Lula você tá agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que Você tem dúvida? Tô perguntando não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura pra insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora.
Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda pra poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar pro Brasil mais uma vez quem você é. E vamos ver também o deputado Marcel Van Hatten fazendo um discurso pesado, pesadíssimo na tribuna. Desta vez indignado com uma intimação recebida do ministro do STF, o Flávio Dino. Essa intimação está ligada a declarações que o Marcel fez na tribuna. É isso mesmo que você ouviu, viu? Ele recebeu uma intimação porque exerceu o direito de falar. Se até um deputado com imunidade parlamentar pode ser intimidado, o que esperar de um cidadão comum como a gente? Bom, é Brasil, né? Na sexta-feira, não a passada, a anterior, fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal. Primeiro, método completamente heterodoxo, para não dizer ilegal. Uma caixa de entrada acessível aos assessores todos, uma intimação da Polícia Federal, deputada Paula Belmonte, para prestar depoimento sobre algo que eu nem sabia o que poderia ser, porque não havia mais informações. Apenas ainda a oferta de datas pré-estipuladas, deputada Bia Kicis, com alguns horários, sem chance de que eu escolhesse outros horários, porque se não respondesse aos e-mails ou não desse por uma daquelas opções como a minha preferida, seria me resguardado o direito constitucional ao silêncio. Aí eu entendi que estava sendo investigada, mas pelo quê? Constituí advogado. Pedi que fosse solicitado o inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso, ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimentos sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator desse caso no STF. E que já foi deputado federal, já foi senador. Sabe que o artigo 53 da Constituição nos garante a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das nossas opiniões, palavras e votos. Mormente na tribuna da Câmara. No meu entendimento, como deputado federal, aliás, a Constituição é clara quando diz quaisquer, em qualquer ambiente. Mas na tribuna da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Mas Flávio Dino, ministro do STF, diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar e, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido, porque é isso que um policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz sim Fábio Álvares Chor, que cria sim relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte?
porque não é nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que a covardia de Fábio Alvarez Chior é tamanha que no dia seguinte ao meu discurso faz uma notícia de fato, não ele, senhor presidente, mas o chefe de gabinete do delegado da Polícia Federal, que é o diretor da Polícia Federal no Brasil, aparelhamento, deputada Bia Kicis, da Polícia Federal. Agradeço pela solidariedade, deputada Bia, líder da minoria que está comigo, aliás, uma sessão remota. Fiz questão de estar aqui não só para votar, como sempre faço, mas também para denunciar esse absurdo. Marco Bom Tempo assina uma representação e sabe da onde ele é, senhor presidente? O diretor de investigações e combate à corrupção e crimes financeiros. Porque ele, diretor de um departamento que deve investigar crimes financeiros e combate à corrupção, está me investigando por uma denúncia que eu fiz na tribuna. Isso é o fim da democracia, senhor presidente. Quando um deputado não pode mais vir à tribuna para fazer uma denúncia livremente, não há mais democracia. É um ato institucional, ditatorial do ministro Flávio Dino. E aqui ó, a relação de agentes da Polícia Federal que assinam um inquérito. 9 delegados e 5 agentes, senhor presidente. Olha a estrutura da Polícia Federal envolvida para perseguir um deputado federal. 9 delegados e 5 agentes. Não há corrupção a combater no Brasil. E não estou nem falando nesse governo, que esse aqui é muito pior. E a gente está vendo. Não há combate a crimes financeiros, não. Tem que falar de um deputado federal que veio à tribuna fazer e repete, e frisa, e aumenta o tom da crítica, porque covarde é e covarde bandido se comporta dessa forma mesmo, tentando perseguir um deputado pelo uso das suas atribuições parlamentares. Atribuições que o povo me concedeu, pelos votos que recebi para estar aqui, como concedeu a deputada Bia Kicis, pelos votos que concederam os brasilienses, os residentes do Distrito Federal, para que ela fizesse a denúncia que queira, concorde eu com ela ou não. Senhor presidente, isso aqui é o fim da linha da democracia. Flávio Dino não é democrata, isso está muito claro. Flávio Dino é mais um abusador de autoridade. Ele que pedisse para o seu partido fazer, se quisesse, uma representação contra mim no Conselho de Ética. Seu partido é o PCdoB, PSB, qualquer partido aí, porque ele é um cara político. Ele não é magistrado, não. Ele é um político que está lá no Supremo Tribunal Federal. E da pior estirpe. É grave isso, presidente. É gravíssimo. Mas se acham que com isso estão me intimidando. Lhes digo, senhor presidente, muito antes pelo contrário. Estão me dando ainda mais força para lutar. Mais força. Porque eu defendo os outros o tempo todo aqui. Concorde eu ou não com as coisas que digam. Liberdade de expressão, ainda mais a imunidade parlamentar, é direito sagrado do cidadão brasileiro. Esta perseguição que se está fazendo aqui no Brasil, não contra mim, contra milhares de brasileiros, é sim uma perseguição covarde, que age nos porões do Supremo Tribunal Federal, aliás, às vezes até literalmente, como aconteceu com o Mauro Cid. É uma perseguição que coloca este também processo sob sigilo. Por respeito aos meus eleitores, eu preciso divulgá-lo. Porque você imagina, senhor presidente, um processo no STF, um inquérito contra mim, na divisão de combate a crimes financeiros e a corrupção. O que o meu eleitor vai pensar? Que eu estou sendo investigado por um desses crimes. Mas é óbvio que não. Minha vida é limpa. O que está acontecendo é que estão perseguindo um a um. E chegou a minha vez. Não que não tivesse acontecido antes. A censura no X, no Twitter já tinha chegado a mim. Já tinham tentado derrubar minhas páginas nas redes sociais. Mas agora nós estamos falando de uma investigação. De um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar. Defendemos Daniel Silveira. E continuo defendendo, não pelo que falou, mas pelo fato de ele ter imunidade parlamentar, que ele jamais poderia ter sido preso e votei contra a sua prisão. Ele falou fora da tribuna, num vídeo. Eu falei na tribuna, senhor presidente. E quero aqui dizer que o deputado Arthur Lira, e teço muitas críticas a ele,
E sou muito correto na forma como me refiro tanto a ele como a qualquer um, mesmo opositores a quem critico, porque eu sempre vou na técnica e vou no foco daquilo que se está criticando e não fora daquilo. Mas liguei ao deputado Arthur Lira hoje e ele prestou solidariedade e colocou a Procuradoria da Casa, inclusive, à disposição, porque não é possível que um deputado federal seja intimidado, porque calado não será, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, o que se está querendo, na verdade, não é perseguir o Marcel Van Hatten, não é calar o Marcel Van Hatten. O que se está querendo é calar a nação brasileira. O que se está buscando é silenciar quem critica, quem discorda, quem utiliza dos instrumentos da democracia a favor da democracia. O que se busca aqui, senhor presidente, é fazer com que a nação se dobre aos ditadores e aos tiranos. Não nos dobraremos, não nos silenciaremos. E digo mais, venceremos, senhor presidente. Muito obrigado.